Este é o resultado de uma negociação de sentido negativo, orientada pelo Governo da República e pelo PSD Madeira. O novo quadro comunitário vai retirar 100 milhões de euros face ao CREN em vigor. Este corte das verbas da União Europeia é consequência de um governo distante dos problemas da região autónoma da Madeira e das suas necessidades financeiras. O Orçamento de Estado estenderá, mais uma vez, à Madeira toda a austeridade, principalmente o corte dos salários, nas pensões e nas prestações sociais, além de manter os impostos a um nível insuportável em que o IVA na restauração é a maldade mais relevante. Um orçamento que resulta de um governo que o PSD Madeira pedia aos madeirenses para votar como sendo a única alternativa para retirar a Madeira do buraco em que Jardim a colocou. O plano de ajustamento económico e financeiro que o PSD negociou duplica austeridade em cima da austeridade dos cidadãos da Madeira. E tudo indica que o próximo ano será a continuidade do pesadelo em cima das famílias e das empresas da região autónoma da Madeira. Impostos, manutenção da retirada de subsídios de insularidade, cortes na educação e na saúde, manutenção dos aumentos de transportes públicos, combustíveis e transportes em geral. A situação dramática de algumas empresas públicas, resultado de terem sido usadas como veículos de endividamento em que se destaca a falência técnica da APRAM, condiciona o próximo orçamento regional e abre um novo buraco nas contas públicas da região. Após 2 anos do PSD Madeira ter falido a região autónoma da Madeira, ainda está por resolver o financiamento de mais de 1.000 milhões de euros de dívida comercial. Os encargos pela dívida global da região autónoma da Madeira começam a assumir valores proibitivos e impensáveis, conforme já se esperava, se o ajustamento, conforme avisou o Partido Socialista, deixasse de lado a necessidade de reestruturar a dívida regional. A partir de 2016, se nada for feito, a região autónoma da Madeira tem de entregar 3/4 das receitas próprias aos bancos para pagar a sua dívida. Mas esta dívida colossal e irresponsável, que derramou muitos milhares de milhões de euros na RAM, não permitiu criar uma Madeira boa para viver. Uma Madeira com menos pobres, mais desenvolvimento, mais emprego e mais qualidade de vida. O desemprego na região autónoma da Madeira sobe cada vez mais e afeta significativamente os mais jovens. Mais de 50% dos jovens estão desempregados. E mais de 40% desse desemprego é estrutural, tornando o fenómeno bem mais complexo e duradouro. Apesar da catástrofe social que o desemprego representa, a forte imigração que assistimos favorece os resultados deste indicador e desagrava aparentemente a sua dimensão. A pobreza na região autónoma da Madeira é um fenómeno que não para de crescer, conforme denunciam com grande regularidade as entidades de solidariedade social e os indicadores que hoje estão disponíveis. Os resultados do INE de 2011, publicados esta semana, colocam a região no penúltimo lugar no ranking em termos de índice de poder de compra. Mas pior que tudo isto, 3 dos 10 concelhos que ocupam o top dos piores em Portugal em termos deste indicador estão precisamente na região autónoma da Madeira. Além disso, a Madeira é a região com maior risco empresarial e foram à falência só este ano 3 empresas por dia. Esta é a herança do governo de Jardim, do governo de décadas do PSD Madeira. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, neste quadro esperávamos uma preocupação acrescida do PSD Madeira. Mas não, o partido da maioria está obcecado pelas eleições internas. Já ninguém governa a Madeira e andam todos entretidos com a data de um congresso e a olhar por cima das costas para saber quem é o próximo candidato a líder. Até hoje, não surgiu nenhuma novidade. São todos produto do jardinismo. Nasceram com ele, defenderam-no e foram cúmplices de todas as maldades e erros que hoje tornaram a Madeira num estaleiro de dívidas e de pobreza. Hoje é quase caricato observar que esses mesmos senhores estão tão próximos do PS e da oposição. Agora, sabiam que isto ia acontecer, que isto tudo que se está a passar na Madeira ia acontecer. Criticam a dívida quando antes estiveram calados e contribuíram para o seu crescimento. Criticam o dinheiro derramado no Jornal da Madeira quando foram beneficiários diretos desse esbanjamento insensato. Criticam as opções na economia e, em alguns casos em particular, no turismo, quando nunca se ouviu um ruidinho sequer de fundo quando o desastre foi sendo operado pelo PSD Madeira. Na verdade, dos candidatos do PSD já conhecidos, há opiniões para todos os gostos e sobre todas as coisas. Mas o essencial destes velhos cristãos novos do PSD é sempre o mesmo e mesmo igual. Estamos apenas perante um oportunismo difícil de aceitar no momento em que a Madeira vive. Por exemplo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nenhum dos candidatos se demarcou categoricamente do absurdo de cobrar dívidas a câmaras que o PSD perdeu.
Por isso, este espetáculo deprimente que assistimos permite-nos concluir que é tudo farinha do mesmo saco. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, enquanto a Madeira definha, enquanto a Madeira se arrasta e espera um governo empenhado, concentrado, credível e com a energia necessária para apresentar soluções em tempos difíceis, temos em contrapartida um governo envolvido e até obcecado nas eleições partidárias, numa coligação entre partido e governo claramente negativa para os madeirenses. Mas pior, nestas hipotéticas eleições que têm marcado o cotidiano dos madeirenses, já existem quase tantas datas como candidatos. Ninguém sabe verdadeiramente quando pode ocorrer o dito Congresso dos Ajustes de Contas. Há datas para todos os gostos e outras vão surgindo diariamente por outros protagonistas. Isto reflete, Sr. Presidente e Srs. Deputados, um estado de desordem, um estado de desunião, de desassossego, de implosão da maior estrutura partidária da região autónoma da Madeira. Na prática, está tudo a cair vertiginosamente da mesma forma que cada vez mais gente deixa de se identificar com o PSD Madeira, que foge à sua influência e que se afasta dos seus métodos. E termino já, Sr. Presidente. A Madeira está a mudar. E a cada novo candidato do PSD Madeira que surge, cada nova data que é lançada, cada confronto estéril e provocador engendrado pelos protagonistas do PSD Madeira, representa mais um madeirense que anseia a mudança, que quer novos rumos e novos protagonistas e, sobretudo, deseja um novo governo com outras opções e desligado daquilo que foi o passado, que matou a Madeira, a nossa economia e a esperança do bem-estar que lhes foi prometido, mas que está a ser-lhes retirado de forma cruel e violenta. Esse futuro, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não está definitivamente no PSD Madeira. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Roberto Vieira, para formular um pedido de esclarecimento, tem a palavra.